Olá, Jardinópolis, muito boa noite, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez, mais uma quinta-feira muito especial, e nós estamos aqui, o nosso convidado já está aqui presente, daqui a pouquinho ele já vai se apresentar, e na oportunidade eu já quero destacar aqui, claro, a razão também muito importante de nós estarmos aqui. Eu quero mandar um abraço a todos os funcionários da Lisane e ao presidente da Lisane, lá, o dono da Lisane, é da tua igreja. Ele é? Ele é da tua igreja. É irmão, nosso. Irmão Danilo, gente boa. Ele é nosso irmão. E na oportunidade eu quero dizer para vocês que a Lisane Calçados está com uma promoção especial de roupas de frio, pessoal. Roupas de frio. Passe por lá, compre, pague no cartão, parcele suas compras. Olha, existe uma infinidade de produtos para você comprar. Claro, sair muito mais bonito, presenteia ou se presenteia lá com os produtos da Lisane Calçados, viu? E no setor de calçados, uma variedade enorme de masculino, feminino e infantil para toda a família. A Lisane Calçado, com certeza, uma das lojas mais completas de Jardinópolis, fazendo você cada vez mais, muito mais feliz. Tá frio, Tico? Mas esquentou um pouco, hein? Agora tá bom. Agora a virtude aqui do Otacílio vai... Santo Deus! Eu precisei ligar o ar, já tá aqui dentro. Ô, lugarzinho abafadinho, entendeu? Ô, lugarzinho abafadinho. Tranquilo? Tranquilo. Então deu pra assistir um pouquinho da live na última quinta-feira? Olha, Paulinho, grande contador de histórias. Nossa! Conhecedor muito. Assim, olha, foi muito bom a live do Paulinho. Você entrevistou o Paulinho, foi muito, assim, contou várias histórias. Ó, se eu tiver aí, um abraço, Paulinho. Retribuiu um abraço que você me mandou, Giovanni, né? Ferreira, conhece o Giovanni? É pastor. Giovanni... Você não deve conhecer, Giovanni Ferreira é pastor. Ele é pastor. Ô, glória. É uma benção também. Um abraço, Giovanni. O que vai ter de crente na live hoje? Olha, vai reforçar para... Olha, vai vir muita virtude. Vai vir muita virtude, ô glória. Muita virtude, sim. Ô Tico, mas primeiramente eu quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado por estar aqui e é um prazer ter você. Seja bem-vindo, viu? Ô Tacílio, obrigado pelo convite, tá? Agradecer aí é um prazer estar aqui com você, tá? Vamos ter aí uma hora e pouquinho, né? Bater um papo agradável. Espero estar contribuindo aí, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, de uma forma ou outra, tá? Agradecer a vocês que, né, estão nos assistindo aí. Obrigado, Tacílio. Valeu, meu querido Tico. Ô Tico, me fala uma coisa. Como é que você entrou nessa de marmitaria, de restaurante? Como é que você entrou? Sempre mexeu com isso ou não? Olha, Tacílio, eu trabalhei numa grande empresa em Belo Horizonte, né, na área de alimentação, né? E viajava muito nas unidades dessa empresa. Então, eu fui, resumindo bastante, eu fui para Catalão, né? E minha esposa, a Sidneia, ela gerenciava um restaurante lá. Certo. Entendeu? Hoje, minha esposa, porque antes eu não conhecia, né? Então, a gente casou, se conheceu, namorou, casou. Ficamos morando em Catalão, né? Trabalhando nessa empresa. Depois fomos trabalhar em outras empresas. Certo. E a família dela era daqui, enquanto ela, né, ela era daqui, a família dela era daqui, mas ela morava em Catalão. Aí ela decidiu, vim embora, vamos embora, porque vamos ficar perto da família. Viemos embora. Certo. Viemos já na mente de montar alguma coisa, algum negócio, né? Aí montamos um espetinho, um barzinho lá na Coabão Jesus, né, onde nós tivemos, nossa, louvado seja Deus, só bênçãos, né? Aí, um tempo eu falei, pô, minha parte da manhã, ela é toda livre, né? Eu tenho que arrumar alguma coisa para mim estar ocupando isso aí. Falei, fazer umas marmitas, né? Para, como diz aí, ajudar na despesa. Beleza. Comecei a fazer, Tacílio, e tive que fechar o bar. Tive que fechar o bar, louvado seja Deus. Aí foi crescendo, né? E esse Tico, né? Tico vem Foi minha esposa que me colocou esse apelido. Foi a esposa? É. Tico? Ela é em Catalão. Mas você tem cara de Tico, meu. Ela acertou, você tem cara de Tico. Ela que me colocou esse apelido, entendeu? Então ficou Tico.
Entendeu? Chico. Todo mundo aqui me conhece qual como que é o Chico. seu nome? Elias. Elias! Elias. Rapaz, Elias. Quero mandar um abraço pro Paulo Tavares, Elisângela Vendramini, olha que nome invocado, da Penha. Rapaz, diferente. Marcelo Fonseca, olha aí. Marcelo Fonseca é o que faz portão ali na Cidade Nova, um irmão nosso. Uma benção, cara, viu? É uma benção. É Marcelinho. Vando Martins de Oliveira, você conhece? O que abriu um restaurante lá em cima. Ah, Vando, um abraço, Vandinho, Vandinho. É o Vandinho. Oi, Vando, tá com ciúme não, né, Vando? Fica não. Ele tem uma história linda também. É. O Vando, quando veio de Minas Gerais, quando era rapazinho, menino, ele passou muita fome, o Vando. Hoje o cara tem um restaurante. Olha como é que é a vida da volta. Eu sou mineiro também. É Eu sou mineiro? Eu sou lá de Três Marias, centro-oeste de Minas. Já ouviu falar? Não. Lá tem a hidrelétrica, lá o lago, a praia lá de Água Doce, muito Que bom. legal, que Uma legal. cidade turística muito boa. Paulo Bassi tá aqui já ali, olha o Paulinho que tá aqui, olha lá, Paulo Bassi. Aí, Paulinho, um abraço, meu querido. Wilson Machado, obrigado pelo carinho. Vando Martins, Gabriel Eduardo, Marcelo Borges, Gabriel Eduardo, Késia Santos. A obrigado Késia, pelo sabe carinho. quem que é Késia? Quem que é a Késia? Você não sabe quem que é Késia? Não sei. Rapaz, Késia trabalhava comigo, mandou um abração pra você. A Késia? Trabalha com você? É, a Késia trabalha comigo. Meu Deus! Ela que faz tua marmita. Aí eu vou te falar uma coisa pra você, viu? Eu vou te falar uma coisa pra você. E o seu restaurante tá bombando, cara. Ô, Tarcílio, eu só tenho a agradecer. Todos os dias, quando eu levanto, eu agradeço a Deus por toda a minha... Primeiramente pela minha saúde, né? Por Deus ter me dado essa dádiva de estar aqui, né? De volta, né? Porque, como todos já sabem, o que eu passei não foi fácil, né? Mas, graças a Deus, estamos bem, devido a gente tá no meio, tá assim, de uma, como se diz, uma desconfiança do mercado, né? Sei. Né? Tá meio complicado, mas graças a Deus, tá bem. Louvado seja Deus por cada marmita que eu vendo. Amém, Louvado seja Deus. amém. Agradecer a todos os clientes, amigos, né? Enfim, todos que estão nos assistindo. Que legal, viu? Mas vamos lá, vamos trabalhar então com ele? Bora. Eu quero te parabenizar porque é muito gostoso a gente ver as empresas de Jardinópolis. Veja que através de uma iniciativa você hoje contrata lá pessoas Sim. que ganham o pão, levam para casa o pão. Sim. Cada dia, no caso, a Késia e mais outras pessoas. Marcelo Borges, Otacílio, boa noite. Aí está, imagina... Marcelo Borges, pintor de paredes. É verdade. Paulo Bassi, Marcos Correia. Gente, só tem autoridade aqui. Olha. Só tem autoridade. Só tem autoridade. Que beleza. Ei, que maravilha. Mas, quando o Tico chegou, eu costumo sentar com as pessoas um pouquinho dentro da minha sala, pra gente conversar, bater um papo, acalmar eles, porque eles chegam aqui à força, sabe? Então fica uma conversinha ali para poder acalmar um pouquinho. Isso é como falar em público. Eu imagino que realmente deve dar uma friadinha, um pouco tenso, né? A última live que nós fizemos com o Paulinho Bassi deu 3.500 pessoas, então foi um sucesso. E, Gabriel Eduardo, parabéns, Otacílio Viana, pelo ótimo trabalho que você faz. Obrigado, meu amigo. Paz do Senhor. A Késia, boa noite. Boa noite, Késia. Aparecida Velara, minha prima. Irmã. Quando não é sua funcionária, é minha parente. Olha aí. Quase que foi combinado. Teve uma oportunidade que eu estava andando pelas ruas de Jardinópolis. É o meu trabalho andar pelas ruas de Jardinópolis. E eu estava falando isso para o Tico. E na oportunidade, o nosso hospital aqui de Jardinópolis ele ainda estava aberto. Então eu senti como que se uma ordem descesse do céu, uma voz falasse no meu ouvido: olha, vai até o hospital e visite alguém. E comigo estava um companheiro também de trabalho. E nós fomos até o hospital e eu entrei num quarto e lá estava um rapaz da prefeitura. Ele estava com câncer no cérebro.
E naquela oportunidade eu comecei a falar de Deus, do amor de Deus para ele. E eu disse, olha, eu não sei se você acredita ou não, mas eu tenho certeza que foi Deus que mandou a gente vir aqui nesse lugar. Eu nem sabia que você estava aqui. E se Ele mandou, eu obedeci e agora eu vou passar para você aquilo que Deus fala. Porque Deus fala. Até hoje Deus fala. Sabe? E eu e o Tico estávamos conversando agora sobre Hebreus 13. Tem pessoas que falam que os milagres não existem. Os milagres continuam acontecendo e daqui a pouquinho você vai ouvir um testemunho que não dá para ficar sem chorar. Não só quem relata, mas quem ouve e percebe aquilo, que quando Deus entra na causa, Ele te resgata do fundo do poço e te traz e leva a loucura, porque só Deus poderia fazer determinadas coisas. E quando nós chegamos nesse hospital, eu conversando com esse rapaz, eu dizia para ele, olha, você tem que tomar uma atitude com Deus. Ele falou, o que é isso? Eu falei, você tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque pela medicina já estão esgotados os recursos e você não sai dessa cama mais. Foi essas palavras duras que eu usei com ele aquele dia. Mas eu percebi que ele ficou meio atordoado diante das palavras e eu falei, amanhã às 3 horas eu volto aqui para ter uma resposta sua. Se você entender que você... E ele disse, mas eu tenho que virar crente? Eu falei, você tem que virar cristão. Você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem que mudar de vida. Aí no outro dia eu voltei lá e ele disse algumas razões pelas quais ele não ia aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E infelizmente, era um colega nosso da prefeitura e 15 dias depois, ele morreu. E Deus é tão bom que na oportunidade tinha uma testemunha junto comigo. E eu nunca me esqueço dessas coisas. E isso aconteceu várias vezes, sempre na presença de testemunha, inclusive do Fabiano, da tua comunidade Fabiano. Lá. E hoje eu gostaria que você parasse um pouco a sua vida. Deixasse o fogão, deixasse tudo e dedicasse agora essa 1 hora que nos resta para você meditar e perceber que Deus é tão ativo hoje como sempre fora desde o princípio dos tempos. Hoje, ontem e amanhã, esse é o mesmo Deus, como o Tico falou, Ele não muda. É nós que, na maioria das vezes, estamos em lugares errados e não vemos a glória de Deus se manifestar. E hoje, quis o Senhor que Ele viesse dar um testemunho da vida dele. Para que esse testemunho, que eu creio, não foi por acaso. Para que você pudesse compreender. Nós estamos aí, guerras para todos os lados, rumores de guerra para todo lado. A terra treme, tem tsunami. Tem uma série de coisas acontecendo e que já está prevista na Bíblia desde a fundação dos tempos. E agora se afunila. Ninguém está afirmando, ninguém está botando e carimbando, mas diz que a vida na terra começa a ficar um inferno a partir do ano 2027. Daiane. A vida na terra começa a ficar um inferno a partir do ano 2027. Ninguém está aqui prevendo o final do mundo, não é nada disso. O final só Deus sabe. Mas Ele disse, olhe para os sinais. Olhe para os sinais. E eles falarão. Tico, que ano que foi que aconteceu? Por favor, fique à vontade. Você tem todo o tempo, as pessoas querem ouvir você. Bom, antes que eu esqueça, o Júlio Coelho, né, fez um comentário ali. Eu agradeço, Juliano, entendeu, pelo seu comentário aí. Agradeço pelas orações. Daiane, um abraço. Daiane, ela tá aí na live.
ela acompanhou, ela estava comigo na época, trabalhando comigo. Ela acompanhou lá o sofrimento aí da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, entendeu? Então até quando eu voltei, até ela fez uma live. Quando eu cheguei, não sei se chegou, veio a live quando eu cheguei lá de Ribeirão. Então, aconteceu. Você começou a ficar doente, vou passar. Eu vou resumir um pouco. Não, pode ficar à vontade, ninguém fica a noite inteira aqui, não dá nada não. É o seguinte, foi em 2021, maio, final de maio, início de junho. Foi num sábado, eu estava bem, eu estava escalado, Tacílio, a gente estava na construção da igreja lá de Santo Antônio. Não sei se você já chegou lá a ver, da congregação lá de Santo Antônio. Eu revezava com a irmã da igreja, a irmã Cilei, né, dentre outras irmãs, para estar ajudando na cozinha. Eu estava escalado no domingo, e no sábado estava tudo bem comigo. No domingo, Tacílio, eu amanheci muito mal, aquela febre interna, sabe, aquela coisa ruim. Eu falei, pô, mas não tem ninguém para ir no meu lugar, eu vou avisar agora, não vou achar ninguém. Peguei e fui, ajudei a cozinhar, mas passando mal. Aí os irmãos desceram, almoçaram, e eu falei assim com as irmãs, irmã, perdoa, mas eu vou ter que ir embora, eu estou muito mal, estou passando muito mal. As irmãs falaram, não, vai embora, pode ir embora, que a gente termina aqui. Fui embora, cheguei em casa, comentei com minha esposa que eu estava passando mal, que eu estava febril, né, aí eu deitei, aí quando foi mais à noite, não teve jeito, eu fui para o hospital. Aí chegou no hospital, os médicos fizeram um exame em mim e falaram assim, olha, você está com a plaqueta baixa, é dengue, você está com dengue. Falaram assim, até se eu não me falho a memória, o nome dele era Dr. Luiz, que me fez que me atendeu. Aí ele mandou para casa, ainda brinquei com ele, menos mal, né, é dengue. Tacílio, eu fiquei passando mal essa semana toda, muito mal. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei trabalhando, continuei trabalhando. Quando cheguei, quando eu cheguei na marmitaria lá embaixo, que eu estava na área industrial entregando, eu cheguei e falei com minha esposa, eu estou com muito falta de ar, bastante falta de ar. Correu comigo para o hospital. Aí de lá, Tacílio, eu não saí mais. Aí na segunda-feira eu lembro que eu fiquei internado. Na terça-feira já minha saturação, ela caiu muito, minha saturação. Caiu bastante, entendeu? Aí quando foi na quarta-feira, me entubaram. Aí já me entubou, entendeu? Eu fiquei aí esperando vaga, e eu fiquei muito inchado, porque meus rins paralisaram, entendeu? E depois eu fiquei sabendo que tudo em mim paralisou. Meu sangue oxidou, entendeu? Não tinha como mais fazer exame em mim. E louvado seja Deus que saiu uma vaga para mim lá no campus, no centro, no HC do centro. Aí fizeram filtrar o sangue, né? Fizeram hemodiálise, e no outro dia saiu a vaga para mim no campus. Aí eu fui para lá. Tacílio, eu vou te falar o que as pessoas falam quando elas entram em coma, que elas saem, que elas vão em outros lugares. Tacílio, foi muita visão, nada assim, ter visão daqui, não, sonho, não é sonho, é visão, muita visão, assim, eu na mesma hora que eu estava num lugar, eu estava em outro, eu estava no jardim, eu estava em outro. Você já viu aquela passagem, que a gente até comentou ali, é o Vale dos Ossos Secos. Sim. Né? Que Deus deu a visão para Ezequiel, né? E falou que se esses ossos poderiam ter vidas novamente. Sim. Eu fui lá, eu vi, Tacílio, lá você não ouve. Você não fala, você só ouve e entende. Olhava assim, ossos humanos. Entendeu? Aí teve uma parte
que eu só ouvi assim no meu ouvido, falando, olha, chegou tua hora. Otacílio, sabe, eu não, ali eu não me vi desesperado, entendeu? Não entrei em desespero. Quando a parte mais que mais me emociona, foi quando eu entrei no caixão, que eu me vi entrando nesse caixão. Eu vi eu lá dentro do caixão. E logo, assim, não sei a sequência das visões, porque muitas coisas eu lembro, mas muitas coisas eu não lembro, sabe? Eu vi minha esposa, ela abriu a tampa do caixão, falou, Elias, vem para fora, sorrindo, e falou assim, Elias, vem para fora. E depois eu fiquei sabendo nas orações que fizeram um grupo na internet da família que orava, fazia as orações, e no final das orações eles falavam nas orações, Elias, vem para fora, entendeu? Então não é sonho que eu tive, foi uma visão igual eu falo, a arma que Deus deixou para nós é a oração. O poder da oração é muito forte. Creia, você que está do outro lado, talvez você está passando por um momento assim de prova na tua vida, ore a Deus. Nunca desista, ore a Deus. Entendeu? Depois que eu saí, Otacílio... Quanto tempo você ficou em coma? Ou em coma, Otacílio, provavelmente assim, que não sabe o certo, mas pelo menos uns de 30 a 40 dias. Meu Deus! Que eu fiquei internado, que eu fiquei no HC, foi 70 dias. Porque depois eles tentavam tirar o tubo, disse que eu ficava muito agitado. Não conseguia me tirar o tubo. Aí me sedava novamente. Aí depois fizeram ataque, né? Fizeram a traqueostomia, mas eu fui cair assim, na real, assim, que eu fui entender, assim, mais ou menos, foi quando eu estava no quarto, que já tinha me passado para a enfermaria. Uma coisa muito assim, também muito assim, que me emocionou muito também, porque quando me passaram para a enfermaria, eu voltei, tive que voltar para a CTI, porque minha saturação, ela baixou muito. Aí eu voltei para o CTI. E nessa volta para a CTI, eu fiz um concerto com Deus. Eu não sei como. Eu tento entender, mas eu não consigo entender. Ao mesmo tempo fala, não é para você entender, é para você crer. Creia, simplesmente creia. Eu fiz um concerto com Deus, sabe? Mas só que, para mim, eu estava conversando. Sim. Para mim, eu estava conversando. Eu via os médicos, eu via as enfermeiras, mas só que eu apaguei. Eu acordei, eu estava no CTI, um monte de médico em volta de mim, entendeu? E eu lembrando, assim que eu voltei, que eu vi os médicos, eu falei, mas ou eu estava acordado ou eu estava dormindo? Porque o concerto que eu fiz com Deus foi tão real, que eu pedi tanto para Ele me tirar dali, eu pedi tanto. E nesse momento eu fiz um concerto com Ele. E a sua filhinha tinha quantos anos na época? 4 anos, hoje ela tem 12, ela tinha 8. Tem 4 anos, exatamente nessa época, vai fazer 4 anos. Ela tinha 8 e o Otávio tinha 16. Entendeu? Foi muito... Minha esposa, sabe? Ela não fechou a mantaria, ela continuou, entendeu? Porque ela não saberia como que eu ia voltar. Você entendeu? Como que será que ele vai voltar? Será que eu voltei sem andar? Né? Eu voltei paralisado as pernas. Entendeu? Eu fiz um monte de fisioterapia. Foi até o Matheus, sabe? Conhece? Matheus? Conheço. Matheus Barreira, ele me ajudou bastante nessa parte também a fisioterapeuta da prefeitura, entendeu? E nesse concerto que eu fiz com Deus,
Tacílio, eu fui melhorando. Qual é esse conserto? Conserto, Tacílio, é melhorar como pessoa, é melhorar a minha... É nascer de novo. É tipo, falar, aprender, igual eu aprendi a andar, é aprender a ser uma pessoa melhor na vida. Você entendeu? Aprender a, como se diz, aprender a ficar mais próximo de Deus. Entendeu? Porque Deus, talvez as pessoas falam, mas Deus não é por mim. Mas será que nós somos por Deus? Sim. Será? Ah, mas Deus não está comigo. Mas será que nós estamos com Deus? Entendeu? É a gente ter uma coisa para a gente refletir. Entendeu? Eu não esqueço um dia sequer do que eu passei. Do que Deus fez na minha vida. Jamais eu vou esquecer. Jamais. Porque eu sofrimento lá, o Tacílio, eu não sofri. Entendi. Eu não sofri. Eu não senti dor. Eu não senti dor. Quem sentiu dor maior foi minha família, foi meus amigos. Foi muita oração. Tacílio, os irmãos da igreja, eles entraram em oração, sabe? Deus... A cidade inteira ficou comovida, eu lembro. Da cidade. Não tinha como você sair vivo daquele hospital. Não tinha. Depois, Tacílio, só interromper um pouco o testemunho, depois eu voltei lá aqui no hospital para me agradecer aos profissionais da saúde. Eu voltei. Eu tinha um dever de voltar, porque o que eles passaram não foi fácil aqui. Sabe? O que eles puderam fazer, Tacílio, eles me falaram, eram 5, fizeram um mini CTI ali, para as pessoas entubadas. Nós éramos em 5, restou eu, 4 morreram. 4 morreram, você entendeu? Então, eu voltei lá para me agradecer, sabe? Elas falaram, você aqui... É um milagre, porque para nós, quando você saiu daqui, nós falamos, ele não volta mais. Ele não volta mais. A Valéria Massari? Sim. Quando a Val ficou sabendo que eu tinha recebido alta e estava em casa, ela foi lá na marmitaria, assim que eu estava muito debilitado, sabe? Ela foi lá na marmitaria. Você teve que aprender a fazer tudo de novo? Tudo, Tacílio. Tudo. Ela falou assim, olha, falou com a Sidneia, eu posso ir lá ver o tio que está... Eu falei, não pode, Valéria. Ele está muito debilitado, ele não pode ter contato. Pois ela foi lá, porque ela falou assim, eu tenho que ver ele. Porque a situação que ele saiu daqui, entendeu? Não era para ele estar aqui. Não era para ele estar aqui. Entendeu? Então, foi um milagre. A Ariane, conhece a Ariane? A biomédica? Conheço. Ariane, segundo ela, me falou que ela é da igreja também. Ela é nossa irmã da igreja. Ela disse que fizeram uma reunião lá, dos médicos, os enfermeiros, os técnicos, para ver o meu caso. Falaram assim, ó, o que eles achavam? Falaram assim, olha, para medicina, não tem chance, acabou. Mas como ela serve um Deus que nós servimos, a fé dela é forte, ela falou assim, ó, para medicina não tem, mas nós temos um Deus que tudo pode. E todo mundo, ela me falando isso, e todo mundo naquela hora selou com amém. Sabe, Tacílio? E as coisas começaram a fluir ali da minha transferência. Você entendeu? Foi uma coisa assim. O Isaac, o enfermeiro lá do HC, não sei se você conhece ele é daqui de Jardinópolis, mas trabalha lá. Vira e mexe, ele vai lá no restaurante. Cara, Tacílio, todas as vezes que eu vejo o Isaac, eu me emociono tanto de ver ele, sabe? Porque ele cuidou, ele era o enfermeiro chefe lá da área. Então, ele me acompanhou ali, falava, olha, ali tá... Sabe, as pessoas estão em casa, estão assistindo, veja,
Nós temos, às vezes, a impressão de que somos eternos. Nós temos, às vezes, a impressão que nós temos uma imunidade, que coisas ruins não vai acontecer com a gente. Veja, nesse dia ele estava escalado para trabalhar na construção da igreja do Santo Antônio. E para ele estava tudo normal. Aí, de repente, ele é acometido pela Covid e agora é internado e, mais que isso, é entubado. E acima de 80% das pessoas que são entubadas, elas morrem, elas vão a óbito, cientificamente. E esse moço voltou. Sabe? Esses testemunhos existem e eu creio que nós temos que estar atentos que a vida é muito mais do que deitar, comer e dormir. Porque nós poderemos passar por momentos difíceis. E tomara que nesse momento difícil, caso a gente passe um dia, a gente tenha uma fé. Mas uma fé que de fato funciona. E mais do que isso, que existam pessoas que nos amem. Veja o relatório dele. Que as pessoas se reuniam em oração. Que as pessoas imploravam. E que quando o médico disse, não tem mais jeito, uma irmã que fazia parte do corpo clínico disse, para vocês não, mas para Deus sim. Sabe? Hoje, aos 64 anos, eu aprendi também que quando eu acordo pela manhã, quando você acorda pela manhã e que nós abrimos os nossos olhos, naquele mesmo instante existem ao redor do mundo milhares de pessoas fechando os seus olhos para nunca mais abrir. As coisas não acontecem só na casa do vizinho. Acontece conosco tragédia, momentos difíceis. E quando nós conseguimos tirar proveito dessa dificuldade, desse sofrimento que nos é acometido, como ele. Por que Deus trouxe ele de volta? Porque nesse momento, na live, hoje ou amanhã, ou até domingo, alguém está numa situação em que a medicina já disse, não tem jeito. Acabou. E lembra que ele mesmo em coma, ele conseguiu ouvir as vozes dos médicos que vinham de fora e não era nada agradável as palavras e as vozes que vinham de fora, porque era desencorajava. Porque na verdade para a medicina não tinha como. Agora imagine toda a família. A mulher com o marido prestes a morrer, ela tinha que cuidar do negócio porque as contas não param. Então o que aconteceu contigo pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. E como é que o Tico ficou depois disso? Qual foi a transformação que ele teve? Qual é a visão que ele tem sobre o mundo? Veja, ele marcou nomes. Isaac, Valéria e outros que, através do conhecimento da medicina, lutaram. Não como profissional, mas como um ser humano que comemorou quando soube que ele voltou para casa, como a Valéria. Valéria, olha, Valéria, sabe, não só a Valéria, mas como todos os profissionais da saúde, mas a Valéria, cara, eu lembro assim eu perguntei depois, Valéria, para mim eu estava numa máquina, você estava sendo preparado para ser entubado. Que ela pediu, assim, mas só que eu estava tão debilitado, já estava minha saturação tão ruim, que eu só vi ela falando, tira ele dessa maca. Você entendeu? E eu perguntei para ela depois. Você falou, falei, eu cheguei na porta, você estava sendo preparado para ser entubado. E ela falou que pediu para mim, que eu estava dizendo que eu estava numa maca muito dura de fé, ela pediu para mim, para eles me passarem para outra maca, sabe? Então são pessoas, assim, os profissionais da saúde, eu tenho uma admiração, eu tinha uma admiração, eu tripliquei, sabe?
eu tenho uma grande consideração pelo pessoal da área da saúde, sabe? Só agradecer o pessoal da saúde, ainda mais naquela época. Tacílio, quando eu voltei com uns 32 quilos a menos. Você emagreceu 30 quilos? Emagreci durante a internação, entendeu? Então, eu voltei sem andar, entendeu? Eu via minha esposa correndo, meu filho correndo para lá, e eu sem poder fazer nada. Você teve medo da morte? Não tive. Não tive. De coração, não tive medo da morte. Não tive. Eu tive uma paz tão grande, sabe? Porque nessas visões que eu tive, coisas que eu falei, igual teve uma outra coisa que aconteceu na minha família ali, no grupo ali, que só minha esposa sabia. Eu sabia. Eu já sabia. Quando eu falei para ela que eu sabia, ela ficou assim: como você sabe? Eu vi. Mas como? Eu vi. Eu já sabia. Ela ficou estarrecida de saber e que eu já sabia. Sabe? Então, por isso que eu falo com você, existem uma coisa muito marcante também. Tacílio, eu tive num lugar. Quando em coma? Em coma. Assim, era só luz. Sabe, ou quando uma luz mais forte do que o sol, sabe? Mas você olhava, eu olho para essa lâmpada, ela ofusca a minha visão. Sim. Mas o Tacílio é uma cor tão linda, assim, era tudo luz, assim no chão, tudo. Onde você olhava existia luz, mas ela não ofuscava a sua vista. E ali era só alegria, tinha gente pulando. Eu vi uma pessoa pulando. Eu falei, gente, é só alegria. Eu não sentia dor, não ouvia, mas entendia. Você entendeu? Então, Tacílio, igual como Deus fez na minha vida, com certeza, Ele pode fazer na sua também. Sim. Se você está aí passando por um momento de tristeza, uma prova na vida, uma dificuldade, ore a Deus. Vai chegar um momento que vai te entregar na mão. Entendeu? Tem uma pessoa na live, te cortando, tem uma pessoa na live e ela vai saber que eu estou falando dela, só não vou dizer o nome. Sim. Teve uma vez que eu estava passando na Mário Fregonese. Estava passando com o carro da prefeitura e eu ouvi uma voz: para aí, e bate naquela casa. Às vezes, explicando isso para quem não conhece como Deus funciona é complicado. Teve uma época que eu também não entendia como é que Deus funciona, mas no linguajar daqueles que estão nas igrejas, frequentam as igrejas, Deus fala na igreja católica, fala na igreja dos crentes, Deus fala, só que as pessoas que não convivem, e Deus mandou eu bater na porta, e essa pessoa está na live, é uma senhora, e eu bati e ela saiu. Quando ela saiu, ela falou: Tacílio, perdi a minha filha. E ela começou a me contar a história e ela disse que, Tacílio, no último dia que ela faleceu, ela estava deitada na cama. Eu estava segurando num braço dela. O irmão dela estava segurando no outro braço. E o pai estava chorando lá na cozinha. E ela me disse: mãe, por favor, deixa eu ir embora. Mãe, se a senhora me liberar, eu vou embora agora. Eu não aguento mais o sofrimento. Aí ela me disse: Tacílio, por que isso acontece? Aí eu disse para ela: faça dessa dor, que eu não consigo nem imaginar o quanto dói, e faz disso um ministério. E ela é uma pessoa de igreja,
da Igreja Católica. E aonde você souber que existe uma mãe passando pelo mesmo processo, um pai, você vai levar isso. E a partir do momento que ela agarrou na mão da filha e falou assim: filha, por favor, pode ir. A menina morreu nos braços dela, deitada na cama, com o irmão segurando no braço, ela segurando no outro, e o pai chorando lá na cozinha. Essas coisas acontecem, ninguém explica. Só que a partir de então ela tem trabalhado isso, ela tem conversado isso. E tem, sabe, é o que você faz, você passou por tudo isso. E eu sei que você tem testemunhado por onde quer que você vá. Olha, e diga: olha, se Deus fez por mim, fará por você. com certeza. Tacílio, Deus, Ele é tão misericordioso com a gente, mas nós temos que ser fiel a Ele. Sabe, muitas das vezes a gente, eu já falei na minha mocidade, na minha infância, será que Deus é por mim? Em 2021, Ele provou que Ele é por mim, é por você, basta crer. Tacílio, uma vez eu ouvi uma coisa que tocou, mexeu muito comigo, que foi falar assim: olha, a dor da perda, quando nós perdemos um ente querido, a dor é muito grande. Certo. A dor é muito grande. Mas, com o passar do tempo, Deus cicatriza essa dor e fica o quê? A lembrança dessa pessoa, das coisas boas que ela fez, como que essa pessoa se comportou. Agora, sabe, a dor que não cicatriza é a falta de Deus. Essa não cicatriza. A falta de Deus na nossa vida, essa dor não cicatriza. E por você falar nisso, sabe aquela pessoa que morreu lá na Indonésia? Infelizmente. Essas pessoas que buscam os esportes radicais, essas pessoas que pulam de paraquedas e deixam para abrir o paraquedas no último limite, sabe, em busca de adrenalina, dopamina. Essas pessoas é porque elas têm um vazio. Nada justifica você montar num balão que não tem segurança nenhuma, como o de São Caetano, que caiu e matou 8 pessoas. Por que essas pessoas colocam a vida em risco? É porque existe um vazio tremendo dentro delas, que elas precisam de emoções exacerbadas para fazer sentido à vida. Quando você consegue viver as maiores e melhores emoções, quando você tem uma fé, quando você acredita, quando você se doa um pouco para o seu irmão, sabe? Uma das coisas que Deus mais precisa é de pessoas como você e eu. Por mais insignificante, por mais pecador, por mais errantes que nós somos. Sabe, hoje, se nós tivermos aqui uma pessoa enferma, e com certeza teremos uma pessoa enferma, que talvez já perdeu a esperança da medicina. Nós estamos com o Tiãozinho. O Tiãozinho. Sebastião de Souza, está na live. Ele faz hemodiálise. Sabe, eu não sabia que as pessoas que fazem hemodiálise, e talvez você também não, elas vão lá e ficam 3, 4 horas deitadas numa cama. E além de tirar as impurezas do sangue, tira a água. Chegam a tirar 2 litros de água da veia de uma pessoa que faz hemodiálise. Pode Deus curar um rim? Pode? Pode. Deus pode. Ele curou os meus. Meus 2 rins foram paralisados.
eu fiquei muito inchado, entendeu? Minha esposa, ela foi procurar recurso através até das emissoras, para ver se conseguia para mim, porque o médico falava, ele tem que ser transferido, ele não pode ficar aqui, ele vai morrer, ele vai morrer. Eu estava muito inchado, meus rins paralisados, entendeu? Então, eu não fiz mais hemodiálise, eu fiz quando eu estava internado, mas eu não fiz. Os rins funcionam normalmente. A única coisa que eu fiquei com sequela, eu fiquei com cheiro no ouvido, eu fiquei com neuropatia nos 2 pés, eu tive trombose, internado também na perna direita, eu tive uma venosa, que há pouco agora Deus me libertou. Essa semana agora recebi alta aqui do posto central, que já está cicatrizada, entendeu? Então, Deus pode tudo, Otacílio. Eu estava morto, eu guardo hoje, até hoje, os meus prontuários, que os médicos passavam para a família, eu guardo todos, entendeu? Porque aquilo ali serve, talvez a gente é humano, talvez o pé da gente vacila, opa, vai lá, dá uma olhada. Sim. Dá uma olhada no que você passou, dá uma olhada no seu prontuário, dá uma olhada no que os médicos falavam de você. Otacílio, os médicos ligaram para minha esposa, falaram com ela, olha, o estado dele é gravíssimo. Minha esposa, a fé dela é tão grande, cara. Tão grande, cara, que ela falava, eu sei que ele vai voltar. Ô, glória. Não, mas eu tô te falando que é gravíssimo o estado dele. Eu sei. O médico tentando preparar a esposa. Preparar minha esposa. O marido dela, a possibilidade de voltar para casa era mínima. Não tinha possibilidade, Tacílio. Porque eu não reagia. Sabe? Eu não reagia. E ela falava, não, mas eu sei que é grave. Não é grave, é gravíssimo. Mas eu sei que ele vai voltar. Em nome do Senhor Jesus, ele vai voltar. Por isso que eu falo hoje. Hoje eu vivo. Eu tinha fé em Deus. Hoje eu vivo para Ele. Minha fé duplicou, triplicou. Sabe, Tacílio? Não cabe eu enxergar outra coisa a não ser fazer o que Deus me mandar fazer. Igual eu falava com Deus, Senhor, como que eu vou? Eu deitei, eu testemunhei, fiz vários testemunhos, mas eu falei, Senhor, e Deus sempre fala, você precisa passar esse milagre que eu fiz na tua vida. Olha só, Lázaro, Jesus sabia que ele estava doente. Por que ele não foi lá e não curou Lázaro? Ele quis mostrar o poder que Deus tem. Porque Lázaro estava há 4 dias enterrado. Deus ressuscitou Lázaro. Para quê? Para que todos reconhecessem que Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Deixa eu te falar uma coisa para você, Sebastião, que está na live. E nada é por acaso. Sebastião de Souza. Deus tem seu agir, a sua maneira de trabalhar. E que não adianta a minha mente limitada e nem a sua tentar entender. Você faz hemodiálise 2 vezes por semana, você vai com o Paulo Bassi, eu fiquei sabendo através dele. E está numa longa espera. Eu sempre digo para as pessoas que uma coisa que Deus quer de nós, é isso que Ele está fazendo. Porque o mundo está escasso de testemunha e por conta da ausência de testemunho, hoje o mundo se esqueceu de Deus.
Então, de vez em quando, Deus escolhe um filho seu para passar pelo vale da sombra da morte. E é trazido de volta para testemunhar. Então, você que faz hemodiálise, eu vou te dar uma dica aqui para você se curado, para os seus rins voltar a funcionar. Você essa noite, você ajoelha no seu quarto, não sei qual é a sua fé, não sei quem que você pensa que você é, eu não sei, ou se você não tem nenhum contato com Deus, mas de uma maneira diferente, você vai dizer para Deus o seguinte: Senhor meu Deus, eu não te conheço, eu só ouvi falar do Senhor, mas eu tenho sabido que o Senhor faz milagre. Eu estou condenado, meus rins paralisados, eu faço hemodiálise. Se o Senhor me curar, meu Pai, a partir, eu vou começar a divulgar para todo mundo o que o Senhor fez na minha vida. Deus não quer o meu dinheiro, o meu pagamento, a minha casa, o meu carro. Deus quer que eu testemunhe aquilo que Ele fez na minha vida. Então, se as pessoas entenderem que o linguajar de Deus é o testemunho, porque Deus tem tanta fome e tem tanta sede de salvar uma pessoa, porque uma alma para Deus vale muito. E talvez tudo isso estava acontecendo. Esse moço estava na igreja na última quinta-feira e ele falou com Deus: Deus, eu não vou poder assistir a live do Tarsílio que eu assisto. Aí ele foi lá fora, quando ele abre o Facebook, por uma outra razão, estava eu e o Paulo Bassi na live. E talvez essa live aqui, Sebastião, está acontecendo por sua causa. Porque Deus precisa de pessoas que testemunham aquilo que Ele fez. E talvez, se você quiser, talvez porque depende de você, o próximo testemunho nessa live que será o seu, onde você estará impactando pessoas que sofrem e não sabem que em Deus há cura, há o poder e há uma grande vontade dEle em manifestar a glória na tua vida. Só que para isso, você lembra que eu falei da Neide, agora há pouco, da mãe que perdeu a filha, e que depois da filha falecida, ela tomou essa dor como ministério e hoje visita as pessoas cujos filhos têm esse problema, saúde. Faça um compromisso com Deus, que quando você sarar, que Deus curar você, você vai visitar cada casa nessa cidade, onde existe um homem, ou uma mulher, ou uma criança fazendo hemodiálise. E você vai dizer para eles o seguinte: olha, eu estava assim, mas Deus me curou e eu não sou melhor que você. Deus quer isso de você, quer isso de mim, quer isso do Tico. O testemunho. Sim. Há uma carência de testemunho. Há uma carência de testemunho. Falar de prosperidade é muito bom. É maravilhoso, é? É muito fácil falar, né? Agora, você falar de Deus a tal ponto de dizer, olha, eu só voltei aqui porque Deus me trouxe. E eu tenho mais certeza na existência de Deus do que do sol que eu vejo todo dia. Glória, é isso, verdade. Tarsílio, a Daiane, ela acompanhou, né, todo o meu processo, que ela estava lá comigo. Ela até comentou aqui a fé da minha esposa. Dobrava os joelhos, porque naquela época teve que fechar, né? E dobrava os joelhos lá no salão e pedia, orava a Deus, e orava a Deus, e orava a Deus. Chegava em casa, abria o grupo da família e orava a Deus. A Jardinópolis, teve gente que chegou perto de mim e falou assim: olha, eu não te conhecia, eu orei por você. Oh, glória! Chega um cliente que falou assim: eu não te conhecia, eu orei por você. Jardinópolis, muitos, não foi só para mim, mas orou por várias pessoas que estavam com Covid, estavam na mesma situação em que eu me encontrava, sabe? Então, a Daiane, ela foi também uma Daiane
que tava a Daiane, a Késia, sabe? Hoje tá lá, mandar um abraço forte lá para as meninas, que eram a Daiane, não, a Késia, Letícia, a Mariana, mandou, e a Sidneia, o Otávio, e a Maria Helena falou, manda um abraço lá para Tacílio. Deus abençoe todo mundo lá. Tá recebido o abraço. Tá pago, viu? Amém. Tá, então, quando ele for aí, já sabe. Ora por mim também. Tá? Deixa o Tico e o Otávio ver, não, põe 3 misturas pra mim. Fechou, tá certo. Tá tudo certo. Olha, então, gente, eu quero, sabe, deixar esse testemunho meu aqui, sabe, e falar para vocês que eu sou testemunho vivo do que Deus fez na minha vida. Fiz essa traqueostomia, não sei dá para vocês verem a cicatriz, tá? Mas tenho essa queloide, tô com a queloide também, que é lá do tanto que eu usei máscara, lá eu fiquei com a queloide, entendeu? Mas isso são marcas que Deus deixou do milagre que Ele fez na minha vida, para sempre, né? Talvez tire, talvez, se ficar, é milagre. Se perguntar, foi um milagre que Deus fez na minha vida. Para você, que talvez, igual volta a falar, será que existe milagre? Existe milagre. Existe milagre. Deus faz milagre. Deus faz na minha, Deus faz na sua. Basta nós crermos. Olha só, tem uma... Assim, o dono do tempo. O dono do tempo sabe a hora certa de mudar a página em nossas vidas. Talvez hoje você ache impossível, mas amanhã você pode ser surpreendido, porque o dono do tempo é Deus. Então, se hoje é uma dúvida, amanhã você é surpreendido que Deus fez um grande milagre na sua vida, um grande milagre na vida do seu parente, entendeu? Então, não desanime, fica firme, não deixe que... É o inimigo, né? Roube a tua fé. Né? O inimigo, ele é astuto, ele vai puxando você aos poucos. Não deixe isso acontecer. Creia em Deus. Tenha Ele como seu único e Senhor e Salvador. Seja a sua crença católica, adventista, protestante. Eu sirvo a Deus. Tacílio sabe, na Congregação Cristã no Brasil. Eu sirvo a Deus lá. Eu e minha família. Toda a minha família. Sirva a Deus lá. Então, sirva a Deus, independente de qual denominação, sirva a Ele. Entendeu? Porque Deus gosta que nós sejamos felizes. Como a minha esposa fala. Ela fala, né, Sidneia? Acho que você está assistindo. Acho não. Você está assistindo, você sempre fala. Deus gosta da gente feliz. Né? Então, vamos ser felizes. Vamos aproveitar o último minuto, o último segundo, o último instante que Deus me deu mais oportunidade aqui. A gente é humano, a gente erra a todo momento. Sabe, assim, a gente erra, mas só que a gente tem que estar focado em Deus, levantar, agradecer a Deus. Ô Senhor, eu estou vivo. Ô Senhor, obrigado por permitir que eu me levantasse. Obrigado, Senhor, por eu ter um emprego. Obrigado, Senhor, pelo teto que me cobre, me protege do sol, da chuva. Obrigado, Senhor, por eu ter um lugar onde eu busco o meu pão. Eu posso colocar o pão na mesa. O que aconteceu comigo, eu jamais esperava que ia acontecer isso comigo. Conhece Jorge Serralheiro? Demais. Ele era meu vizinho lá antes de eu subir aqui subir o comércio para próximo, aqui do Saveirado. Eu comentava com ele, Jorginho, se eu pegar, eu não vou sentir nada, porque eu não tenho comorbidade, eu não tenho nada, eu não tomo remédio nenhum, entendeu? Não tomo nada. Aí a gente comentava, entubou, acabou. A gente comentava. Você acredita? Eu e Jorginho, entubou, acabou. E eu fui entubado.
Né, Jorginho? Não sei se o Jorginho está vendo, ou a Magdete está vendo a live, entendeu? Mas esse era o nosso comentário. Jorginho, se eu pegar, eu não vou sentir nada. Eu quase morro. Jorginho entubou, acabou. Eu estou aqui. Eu estou dando esse testemunho que não acabou. Pode ter acabado para a medicina, porque Deus colocou um limite para a medicina. Sim. Você chega até aqui, eu chego no infinito. Eu chego onde eu quiser. Eu abro porta, eu fecho porta. Se fechou uma porta na tua vida, Deus abre um portão. Creia nisso. Não fique triste, talvez você perdeu o serviço. Deus te dá o melhor. Sim. Não, a gente não pode ficar murmurando, lamentando, Reclamando. reclamando. Reclamar de quê? Reclamar de quê? Nós temos Deus, nós temos vida, nós temos saúde, nós temos braços, nós podemos trabalhar. Então, reclamar de quê, Otacílio? Nós não vamos reclamar. Nós não vamos murmurar. Não. Em nome do Senhor Jesus, isso aí é espírito ruim. E murmuração, isso aí é coisa ruim. Eu não estou pregando, não. Em nome do Senhor Jesus. Não estou, porque eu não sou pregador. Tá? Eu estou dando, aconselhando só. Tá? Então, o que eu passei, eu falo para vocês. Deus me trouxe de volta. Como que você sabe disso? Através dos testemunhos de gente que me falou, dos profissionais da saúde, da minha família, do que eu vi. Eu não tive sonho, eu vi do que eu ouvi, do que os médicos falaram. Eu fui desenganado pela medicina. Tanta vez fala assim, olha, chegou o que os médicos soltam sobre o paciente, Otacílio, me falou a memória. Depois do Covid a gente fica meio, sabe? É um relatório que o médico solta. Olha, o médico falou com minha esposa. Nós fizemos o que nós podemos. Então quer dizer, o que eles puderam, eles fizeram. Acabou. Acabou, é ali. Não vai mais. Mas para Deus não. Deus já tinha falado, determinado. Eu tinha que passar por aquilo ali. Eu tinha que passar. Não era você, não era o Otacílio, era eu. Para me dar o testemunho para você. Para quê? Não para mim. Não é para me engrandecer, não. Nem o Otacílio. Não. É para glorificar o nome de Deus e levar uma palavra até você, que Deus existe e Deus ele é por você. Ele é por nós. Ele é por cada um de nós. Basta a gente crer. O tempo é curto, né, Otacílio? Eu queria falar coisas assim que talvez a gente esquece, tá? Mas eu quero agradecer a todos, né, que me acompanharam da área da saúde, que não tive oportunidade, porque na época que eu fui lá, que não estavam todos, independente de quem seja, médicos, enfermeiros, técnicos, a pessoa que limpa, todos, independente, todos da área da saúde. Porque, assim, eles doaram a vida deles. Sim. Pela minha, de todos que estavam lá. Porque o risco grande de eles serem contaminados com o Covid era grande. No entanto, como muitos foram. Né? Como muitos foram e morreram. Hoje eu faço acompanhamento, ainda eu faço acompanhamento no HC. Médicos falam, amigos nossos morreram na época do Covid. Entendeu? Então, esse pessoal da saúde, gente, ele merece todo o nosso respeito. Talvez, né, na hora do nervoso, você vai lá no hospital, tá cheio, né, aí entra em desespero, porque o filho está passando mal, mas eles estão fazendo o máximo que eles podem. Tá, gente? Eu não quero, assim, não é você falar, eles não precisam de defesa. A defesa deles é Deus. Né? Então, a gente, como nós, a gente é falho, eles também são falhos. Nós somos seres humanos. Né? Então, pessoal da saúde,
Eu fui tratado, todos eu vejo aqui, Otacílio, aqui no postinho central, como os postinhos que eu frequentei problema da minha venosa, em decorrência da trombose, o postinho da Coab, do Bom Jesus, o pessoal ali, cara, eu acho que é em todos os postinhos, cara, porque o pessoal aqui do central aqui, da tua rua aqui, que, olha, atendimento, desde o atendimento ali das meninas, da triagem ali, cara, te atende com o maior prazer, sabe, cara? Então, esse pessoal da saúde... E você, antes desse evento, você é sempre uma pessoa de caráter, uma pessoa boa. Sim. Mas você teve uma outra visão, uma mudança radical do antes e depois dessa experiência de quase morte? Eu tive, Otacílio. Como é que você vê a vida hoje e como é que você via antes? Tacílio, eu fui criado, tá, dentro da igreja católica, igual tu sabe que eu fui criado dentro da igreja católica. Minha mãe, perdão, sempre ensinou os 5 filhos, nós somos em 5, para seguir o caminho santo, certo, dentro da igreja, não roubar, não tirar nada de ninguém. Sempre nós somos assim criados rigorosos. Meus pais foram muito rigorosos com a gente, sabe? Naquela época a gente achava que era, mas não era. Era porque já sabia do jeito que seria. Mas eu tinha respeito sempre pelas pessoas, sempre tive e até hoje eu tenho. Mas o que eu mudei, Tacílio? O meu modo de ver as coisas, sabe? O meu modo de ver, assim, talvez eu tratava uma coisa pequena, eu já... Hoje não, talvez eu possa... Uma vez o pessoal da dengue reclamou de vocês, que você era muito bravo, por causa daquela construção que tinha lá em frente. Você é um homem muito mal educado. Eu não tinha amizade com você ainda. Uhum. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque eu não conhecia o Tico antigamente. Eu só de ouvir falar, que você era muito bravo. Agora... Não era nada. Tacílio, a mulher da dengue falou, Tacílio, ele é muito bravo, a prefeitura abandonou aquilo lá, você queria morrer com aquilo lá. Meu Deus, realmente a casa ali, ela me tirou do sério. Eu sei, mas... Abandonou aquilo ali, eu Tacílio. Santo Deus. Eu só não, sabe, eu nunca fui de xingar, eu não gosto, eu nunca fui. Meus pais não gostavam, e até eu não, mas eu ficava nervoso. Eu imagino. Eu ficava nervoso com aquilo ali, aquela casa abandonada. Santo Deus, a prefeitura abandonou aquilo ali, e aquilo ali me deu, nossa, santo, realmente elas falavam, ele é muito bravo. Não era bravo, não era não. Sou nada, sou maior, sabe, não é bravo nada não, entendeu? Maior, como se diz, calmo, tranquilo. Existem 2 tipos de pessoas que nascem na Terra. Uns para serem coadjuvantes e outros para exercer um papel principal. E não importa o tamanho desse papel principal. Não foi o caso do Tico, porque ele já era da igreja. Como ele disse, ele foi criado dentro da igreja. Mas se Deus tem um propósito na sua vida, e quando você nasceu, Ele escolheu você lá no ventre da tua mãe, sendo você um homem, sendo você uma mulher. E por várias razões, e de várias maneiras, Ele já disse para você que Ele precisa de você numa determinada função. Mas, talvez, a vaidade, o orgulho, o entretenimento tem te impedido de você abrir o seu ouvido e ouvir o que Deus quer. Sabe? Noites como essa, quando estou eu e o Tico aqui, eu me sinto tão agraciado, feliz, contemplado. Assim como um irmão que acabou de sair
da missa, do culto e vai para casa. Eu só vou te dar uma dica. A primeira coisa de você ter intimidade com Deus, isso é sabedoria pura. Quem tem intimidade com Deus é sábio. A maioria das pessoas, mais de 99% das pessoas, tem medo da morte. É o medo que assombra. E aqueles que confiam em Deus não têm medo da sorte, da morte. Porque para muitos isso é o final. E para quem crê é o começo. É o início. E lembra que eu perguntei para ele, você pensava na morte? Não. Por que ele não pensava na morte? Porque ele tinha intimidade com o Pai. Ele tinha intimidade. Se Deus devolveu a vida, glória a Deus que ele está aqui. Mas se não tivesse, ele estaria na glória. Então, de qualquer forma, ele viria o poder e a glória de Deus. Com ele, ou voltando aqui para dizer quem é ele, para mim e para você. Então, seja sábio, acreditar, crer, mas não crer como se um Deus existisse lá no céu e você aqui na terra. Crer a tal ponto de trazer esse Deus para dentro de si e dizer, o que impede de Deus morar dentro de mim? É o cigarro? Não vou fumar mais porque Deus é mais importante que o cigarro. O que impede de Deus morar dentro de mim? É a bebida? Eu não vou beber mais porque Deus é mais importante do que a bebida. O que me impede de Deus ir morar dentro de mim? O adultério, a fornicação, o pecado, o erro, a minha língua, o meu olhar invejoso, eu vou tirar da minha vida, porque é mais importante que Deus venha morar em mim. Não existe. Eu disse que a primeira coisa mais inteligente que um homem faz é abrir o seu peito, porque você nem precisa convidar, porque ele mesmo já disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e cearei contigo. Então acreditar em Deus é um ato sábio. Tentar, lutar. Eu costumo dizer, Tico, que Deus abençoa a gente pelas tentativas, porque puro nunca seremos. Sim. Mas toda vez que eu lutar contra o pecado e eu ganhar, glória a Deus. Quando eu perder, Senhor, tem misericórdia que eu sou um pecador. Verdade. Sabe, hoje eu acordo todos os dias 5 horas da manhã. Eu me sento ali. E minha mulher fala, por que você acorda tão cedo? Porque eu parei de pedir as coisas para Deus. Lembra que eu falei nessa live hoje ainda? Hoje, pela manhã, quando eu acordei, você acordou e nós abrimos os nossos olhos, ao redor do mundo, milhões de olhos estavam fechando para nunca mais abrir. Eu agradeço a Deus pelas minhas paredes, pelo telhado que me protege, pela compra que eu fiz, pela comida, sabe? Aquele almoço que você teve hoje, aquilo seria a resposta de oração de muitos. Sabe aquela janta que foi várias misturas ou apenas um ovo? Muita gente dormiu com fome essa noite, esse horário, e foram dormir porque a dor da fome estava intensa. Então, gratidão. Gratidão é um poder tão absoluto que você tem. Não importa quem você é e o que você fez. Se você tiver gratidão, porque a gratidão é paralela do amor. Não existe amor sem gratidão. Se você não tem gratidão, você não tem amor. Porque geralmente quem tem amor tem gratidão. E não é por conta de uma dádiva, de um testemunho marcante, interessante como esse. Nós temos milhões de motivos para agradecer a Deus. Vá perguntar para um cego o que ele quer. Se é um prêmio da Mega Sena acumulada ou poder ver o sol nascer todos os dias, enquanto você nunca parou para olhar para cima para ver o espetáculo. Vá perguntar para um cadeirante o que ele queria. Será milhões em dólares, euros? Ou será poder dar simples passos como nós fazemos todos os dias? Ainda hoje, eu vi no Facebook o homem que teve os seus 2 braços amputados numa cortadora de trato de vaca.
e agora fazia desesperadamente um apelo para ganhar dinheiro, para colocar prótese para ele, sabe fazer o quê? Poder se limpar quando vai ao banheiro e comer. Você tem seus braços, você tem sua perna, você está na fila do transplante de coração, você faz hemodiálise. Gratidão. Quando você agradece, quando você é grato, as comportas do céu se abrem e derrama sobre sua vida chuvas de bênção. Porque da mesma forma que reclamar afasta tudo que é bom da sua vida, quando você é grato, atrai tudo aquilo que Deus tem preparado para você, para mim. Otacílio, sabe as palavras que Deus, né, colocou na tua boca, entendeu? Porque Deus, Ele sabe tudo que a gente precisa, tudo, Otacílio. Igual você falou assim, não peça, agradeça. Eu peço sabedoria. Para mim, talvez a gente tem que pedir a sabedoria para a gente saber usar a nossa sabedoria. Entendeu? Porque talvez a gente vai pedir, Senhor, eu quero isso, eu quero... Não. Vamos pedir sabedoria, vamos pedir bênçãos para a nossa família, vamos pedir sabedoria, dons que vêm do céu. Nada da terra, porque na nossa ida, tudo fica aqui. Sim. Tudo fica, entendeu? O que vamos levar com a gente é tudo que a gente fez de bom, que Deus agradou da gente. Igual você falou, Tacílio, eu realmente não tive medo da morte. Não tive hora nenhuma medo da morte. Entendeu? Eu emocionei, porque assim que eu acordei, eu vi as coisas que Deus me mostrou. Que eu estava morto e dali Deus me resgatou. Quando eu vi aqueles ossos secos do meu lado, eu sabia onde eu estava. Deus não falava, não se fala, aqui é o vale dos ossos secos. O que Deus quis dizer com os ossos secos? Você é aquele ali, ó. Porque tinha para mim, eu vi certinho, ossos, mas era um. Que Deus deu para mim entender, ali é você. Para depois eu ter um entendimento que Deus me resgatou do vale dos ossos secos, do vale da sombra da morte. E me levou para onde? Para aquela lâmpada, para aquela luz que eu via, que não ofuscava minhas vistas, que era uma luz tão clara, como eu já disse, tão clara, tão linda, mas só que ela não te ofuscava as vistas. Gente, a pessoa pulando, alegria. Então, o que aconteceu comigo, Deus pode fazer na tua vida. Como eu já disse, creia. Vamos ser mais gratos pelo que a gente tem. Vamos ser mais gratos pelo dia que Deus preparou. Amanhã Deus já preparou um dia novinho para nós. Quando Deus te mostrou o vale dos ossos secos, não eram os seus ossos. Porque os ossos do vale não eram do profeta. Os ossos que você viu é os que estão mortos aí fora. Na fé. Na fé. Podem esses ossos ressuscitar, profeta? Tu sabes, Senhor. Então o seu testemunho está ressuscitando esses ossos secos. Então vá. E aonde te der a oportunidade de falar do que Deus fez na sua vida, você estará restaurando aqueles ossos secos. E eles viraram um exército, sim, lembra? Exatamente. Viraram um exército. Entendeu? Será que é aquele povo quem que é aquele povo? Sabe? É o povo que veio da tribulação. É esse povo. Dos ossos secos do vale. É o povo da tribulação.
Louvado seja Deus. Nós falamos hoje aqui, experimenta você em casa. Sabe? Para você entrar numa empresa, você tem que levar a tua carteira, a empresa te registra e você passa a ser funcionário daquela empresa. Com Deus não é diferente. Esse dia uma pessoa me perguntou se Deus é um só, por que existem tantas igrejas? Eu perguntei, você vai em alguma? Ele disse, eu não. Eu falei, então cria mais uma para você. Porque existindo tantas e você não vai em nenhuma, então está na hora de você criar uma para você. Sabe, eu costumo dizer que a igreja, de um modo geral, elas têm muitos problemas. Elas têm muita dificuldade, tem muita treta. Mas as igrejas são aonde as pessoas Só te cortando. que foram erradas. Você quer minha irmã? Neuci, coração. Essa que mora fora. Ela mora em Baltimore. Nem sei onde é, Brasil? Estados Unidos. Baltimore, tá dos Estados Unidos? Baltimore, Baltimore. Ô, inveja, minha língua nem dá pra falar isso. O que eu estava falando? Eu costumo dizer o seguinte, qual que é a melhor igreja para você ir? Qual é a melhor igreja para você ir? Se você botar no seu coração hoje e falar, Espírito Santo, me mostra para mim qual é a igreja que eu vou congregar. Porque a melhor igreja, ou o melhor lugar para você estar, é dentro da vontade de Deus. Às vezes eu estou aqui e Deus quer que eu esteja acolá. Então, tome uma decisão. A igreja é cheia de problemas. Foi através da igreja que a palavra de Deus veio sendo transportada até nos dias de hoje. E essa mesma igreja é que vai conduzir a palavra até os últimos dias. E vou dizer uma coisa para você. Isso aqui vai virar um inferno quando a igreja for tirada da terra. Sabe aquela igreja que atrapalha seu sono e que faz barulho? Você vai sair à noite quando ela se for, desejoso de encontrar uma porta, e você não vai encontrar uma porta aberta, porque essa igreja vai embora. Então tome uma decisão. Quando eu falei da firma, eu me referi a uma igreja. Pertença a uma comunidade. Nós somos tipo uma lenha. Se a gente está tudo junto, nós pega fogo, mas se separa, a gente apaga. Por isso que a igreja é importante. A arca de Noé estava cheia de problema, cunhada com genro, todo mundo. Fezes trabalhavam 14 horas por dia dentro da arca de Noé. Nora com sogra, aquele inferno. E às vezes um daqueles lá se revoltava dentro da arca de Noé e subia por uma escada até uma portinhola. E quando ele abria a portinhola da arca de Noé, ele avistava sobre as águas só cadáver de animais e de homens boiando. Aí ele olhava para baixo da arca e via que a arca estava cheia de problema, mas era o único lugar que tinha vida. Então na terra, o único lugar que tem vida é a igreja, porque ela transporta a palavra de Deus. Eu não vou dizer para você ir na A, na B, na C. Eu estou dizendo, peça ao Espírito Santo. Ninguém é melhor conselheiro que Ele. E você vai servir a Deus. E você vai também ter um testemunho maravilhoso. Não com uma experiência tão forte como essa. Mas daquilo que Deus fez na sua vida e na vida dos outros através de você. Tico, as suas considerações finais. Hoje nós estouramos até o horário aqui. Olha, que bom. Uma benção. Uma glória. Peguei muita virtude sua aqui. Eu que aprendi com você. Pessoal, agradecer a todos, né, que esteve com a gente, tá? Espero que eu tenha contribuído com algo de bom na vida tua, na vida da tua família, tá? Que Deus possa, se você
está pensando que tem uma porta fechada na tua vida, que essa porta possa se abrir. Amém. Tá? Que ela se abra na tua vida, tá? Porque com Deus nós seremos felizes, nós seremos vencedores. Creia nisso. Quero agradecer o irmão Ivan, o irmão Silvano estava aí também. O irmão Silvano Tava aí. Irmão Silvano, a Daiane, a Késia, a minha irmã. João Menino estava aí também. Tava. A João Menino, entendeu? O nosso irmão lá da Lisane Calçados, né? Olha, agradecer a todos e espero que eu tenha sido útil nessa noite, que eu possa ter levado algo que possa talvez mudar um pouco a sua vida, tá? Que se essa porta possa se abrir na tua vida, da tua família, tá? Então eu desejo uma boa noite, uma noite excelente para vocês, que amanhã vocês acordem com um novo ânimo, sabe? Agradecido por vocês acordarem, por estarem de pé, tá certo? O meu muito obrigado, tá? Que Deus abençoe a cada um que esteve nessa live, os que não entraram também, e depois vai ver a live. Isso. Né? Não é verdade, Jotaci? Que Deus Tem música que abençoe. não coloca o nome, hein? Não coloca, né? Não, só fica assistindo. Louvado seja Deus. Que abençoe cada um grandemente. Tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Um abraço na minha família, na minha esposa, no meu filho, na minha filha. Um abraço carinhoso nas meninas lá do restaurante. Fique com Deus. Pessoal, quero só lembrar mais uma vez que a gente vai vender aqui o nosso peixe. A Lisane Calçado está com uma promoção de calçados e confecções de frio, de inverno agora, para você aproveitar e calçar e vestir toda a sua família. Olha, tem masculino, feminino, infantil, tem para toda a família. Silvana, Roberto, obrigado pelo carinho. Joyce Eduarda, Silvana aqui do posto. Neuci Andrade Rocha. Minha irmã. Quem? É minha irmã, Neuci. É ela? ela. Da cidade? Baltimore. Vai, Baltimore. 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 Lá das Américas. Ô, Glória, que Deus abençoe ela lá. Ela é evangélica também. É? Evangélica. Ô, Glória. Ela serve a Deus. Dá um abraço no Trump pra mim aí. É o Trump. Gente, eu quero agradecer de todo o coração. No próximo quinta-feira nós estaremos aqui. Deus com certeza vai preparar, entendeu? Neuci Andrade Rocha, te amo, meu irmão. Que Deus continue te abençoando sempre. Fiquem todos com Deus, com vocês. Essa noite você, antes de dormir, você que não tem costume, antes de dormir, sabe, vai para um cantinho, senta numa cadeira ou ajoelha se quiser. Fica à vontade para falar com Deus. E como é que se fala com Deus? Assim como eu estou falando com você. Aberto, tranquilo. Simples. Não tem que ter palavras maravilhosas. Não, você abre o teu coração e fala com Deus. Tá precisando de Deus no quesito saúde? Fala com Deus. Tá precisando da família que está em guerra? Tá precisando de Deus no setor financeiro? Onde você estiver, onde seja a sua dor, fale com Deus e fala: Deus, faça isso na minha vida que eu vou dar testemunho como o Tico deu hoje lá na live do Tacílio do que o Senhor fez na minha vida. Tá bom? Eu tenho certeza que vai acontecer, porque Deus é amor, como alguém já escreveu. Deus é amor. Forte abraço, fiquem todos com Deus e, se você possível, compartilhe essa live para que esse testemunho possa chegar a muito mais pessoas. Talvez não é o teu caso, tá tudo bem com você, glória a Deus por isso. Seja Deus. Mas existem pessoas que estão precisando de um testemunho desse, tá no fundo do poço, e esse testemunho será uma corda com a qual a pessoa vai se agarrar e vai subir e vai ter uma história e vai mudar a história, né, Tico? Com certeza, tá? Então, gente, compartilhem, entendeu? Porque Deus abriu essa porta para mim, né? Eu agradeço demais, Jotaci, obrigado. Amém, que isso, olha lá. Muito obrigado. Deus abençoe muito, Tico. Você sabe o carinho e respeito que eu tenho por você. Daiane Ferreira. Daiane. Trabalha com você lá? Trabalhou. Ela que fez a live quando eu cheguei. Essa moça? Essa moça aí. Tenho também. Ela serve a Deus. Que glória. Ela serve a Deus, né, Daiane? Entendeu, gente? Compartilhem, porque eu pedi tanto a Deus que abrisse uma porta para mim levar esse testemunho para engrandecer o nome de Deus, para mostrar que Ele é Deus
Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer de hoje para amanhã transformar a tua vida, tá bom? Deus abençoe cada um grandemente. Abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau.